Minhas amigas, parecendo que não tem retorno, agora eu vi. Pronto. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Uma alegria poder voltar a essa casa que sempre me acolhe com tanta hospitalidade, com tanta alegria, ainda mais para falar sobre essa doutrina libertadora de consciências, essa doutrina que nos ajuda a encontrar um significado, um sentido, um propósito para as nossas existências, na medida em que nos permite compreender os desafios que essa existência nos traz, nos permite perceber a lógica nas nossas vivências cotidianas. E na noite de hoje, especificamente, nós temos a chance de refletir um pouco a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Vamos falar das diferentes ordens dos espíritos e para isso precisamos chegar às bases da doutrina. A principal base é a existência de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A segunda, se a gente pode ordenar, é a imortalidade da alma. Porque nós sabemos, como disse Lavoisier na sua famosa lei, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a minha consciência, o meu psiquismo não se perde com o término das minhas funções vitais. Eu permaneço, só que transformado em uma outra condição dimensional. Eu continuo com as minhas percepções, com a minha consciência, com as minhas características, dificuldades, desafios e também conquistas. Eu continuo vivo. Essa é a perspectiva da imortalidade. Somos imortais em termos espirituais. Nosso corpo morre, mas nós prosseguimos em uma outra condição. Como terceiro momento, a gente pode vislumbrar a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos, com esses que sobreviveram à morte física. E é nesse ponto, além de outros, temos outros pontos importantes, mas eu fixo nesse para que a gente possa desenvolvê-lo na noite do nosso bate-papo. Podemos nos comunicar com os espíritos, tanto assim que Moisés, no texto bíblico, proíbe a comunicação. As outras religiões vão trazer, tá vendo? Tá na Bíblia, não pode comunicar com os espíritos. Perfeitamente compreensível, afinal de contas, Moisés vem trazer a palavra do legislador quando percebe haver abuso. As pessoas buscavam os oráculos, os pitons, pitonisas, os profetas, como chamavam os hebreus àquela época, que hoje nós chamaríamos de médiums, em especial na cultura espírita, mas hoje na América do Norte nós vamos ver muitas pessoas chamando de canalizações. No final das contas é a mesma coisa. É a possibilidade de se comunicar com os espíritos. Moisés proíbe porque as pessoas buscavam estes para obterem benefícios. Eu vou consultar a pitonisa a fim de saber se eu devo investir em tal terra ou comprar X cabeças de gado. Interesses materiais. E sabendo que aquela pitonisa ia ser solicitada, o vendedor antecipadamente ia lá, fazia um investimento e dizia: olha, se ele vier, você vai dizer para comprar comigo. E assim era feito. Prevendo esse tipo de abuso, Moisés, muito sabiamente, como legislador, proibiu, tanto quanto proibiu tantas coisas que foram importantes para o desenvolvimento da cultura hebraica. Por exemplo, ainda hoje a gente tem os alimentos que são proibidos aos judeus.
que são justamente oriundos dessa perspectiva que Moisés proibiu. Moisés sabia que os peixes de couro trazem mais riscos de parasitas, então ele proíbe por conta disso. A carne do porco ainda hoje traz riscos. Imagine aquela época que as pessoas morriam com 30 anos. A média de vida era 30 anos. Porque as pessoas morriam de diarreia. Exemplo clássico é Alexandre o Grande, que conseguiu conquistar metade do mundo, mais da metade do mundo conhecido da época, e que morreu por conta de uma disenteria. Então, com isso, a gente já percebe que quem passava dos 40 anos era considerado idoso provecto. Imagina isso. Então, por conta disso, Moisés, sabendo que era algo importante para tirar os riscos, ele proíbe. Do mesmo jeito que ele proibiu utilizar roupas que tivessem na sua composição mais de um tipo de matéria-prima. Se você vai usar uma roupa de algodão, tem que ser só de algodão. Não pode ter misturado 1000 coisas, como hoje a gente vê roupa que tem poliéster, algodão, microfibra, não sei o que, Não, à época ele sabia que o risco de uma alergia, se houvesse mais de um material, era muito maior, então era melhor que se usasse apenas um material. Então, por fins sanitários, como bom legislador, ele proibiu também isso. Assim como ele proibiu tantas outras coisas que fizeram com que a cultura hebraica se mantivesse ainda como uma grande referência hoje. Só que Jesus, no fim da sua jornada pública, tem um fenômeno mediúnico incrível, no qual ele chama os 3 grandes médiuns do colégio apostólico, que eram Pedro, Tiago e seu irmão mais novo, João. Pedro, Tiago e João. Sempre ele andava mais com esses 3 para os grandes fenômenos mediúnicos. E é exatamente assim que acontece. Ele chama esses 3 para orar no monte. E lá acontece a transfiguração. O momento em que Jesus transparece uma luz tão intensa que o seu rosto muda. E quem vem ter com ele? Moisés e o profeta Elias. 2 dos grandes patriarcas da cultura judaica que já haviam desencarnado há centenas de anos. E que naquele momento vem e os apóstolos, não sabendo o que fazer, perguntam: Senhor, devemos construir tendas para eles? Tamanha era a ignorância deles. E com isso, neste fenômeno mediúnico ímpar, é o próprio Moisés que vem para deixar claro que o período da proibição estava cessado. Ele próprio, pessoalmente, vem para mostrar. De tal modo que nós temos retomada a prática mediúnica na comunidade cristã primitiva. Isso fica muito claro na primeira epístola de João. Eu estou falando aqui do João Evangelista, esse mesmo que estava com Jesus no monte, no momento da transfiguração, que foi o apóstolo de Jesus que morreu mais velho, o único que não foi martirizado. Ele morreu provecto, de velhice, com mais de 90 anos. Ele morreu na ilha de Patmos, depois de ter escrito o Evangelho de João, considerado o Evangelho místico, é o meu predileto, dos 4, que são considerados canônicos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o último. E João, na minha opinião, é o mais profundo, porque é o Evangelho místico, é o mais simbólico, é o mais rico em simbologia. Pois é João que também escreve 2 epístolas universais, ou seja, 2 cartas às comunidades cristãs da época para estimulá-las
para ensinar aqueles cristãos como seguir ao Cristo. E escreveu também o livro de Revelações, que nós não traduzimos para o português, sabe Deus por quê, e mantemos o grego, que em grego revelação é Apocalipse. Muita gente acha que Apocalipse quer dizer fim do mundo e não tem nada a ver. Apocalipse em grego quer dizer revelação. E aí, ele, na primeira epístola, lá no capítulo 4, no versículo 1, tem a seguinte frase. Aqui fica muito claro que eles realizavam reuniões mediúnicas nas comunidades cristãs da época. Olha o que é que João fala. Amados, não creiai, eu tiro essa tradução de uma versão protestante da Bíblia, que é a versão de Almeida Corrigida. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como assim provar se o espírito é de Deus? É uma reunião mediúnica e eu vou saber se aquele espírito que está se comunicando é um espírito verdadeiramente vinculado à mensagem de Deus ou se é um espírito ainda equivocado, imperfeito e com distorções perceptuais e que inclusive vai trazer danos à comunidade por conta das suas falas equivocadas. Então está bem claro que ele está instruindo a comunidade como fazer reuniões mediúnicas e dialogar com os espíritos. E mais adiante a gente vai perceber claramente que ele retoma a mensagem de Jesus lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45, que também fala, é Jesus ensinando que é preciso que a gente esteja atento ao fruto para conhecer a árvore. Jesus diz assim, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Ou seja, reconhece-se a árvore pelo fruto. Pois bem, ele continua. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O bom homem, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. A boca fala do que está cheio o coração. Opa, então quando a gente tiver a chance de dialogar com o espírito para averiguar se esse espírito é um espírito digno de crédito, precisamos estar atento ao fruto que ele produz. Porque o que da boca sai aponta para o que está dentro do coração. Vamos adiante, então. A evolução é aferida pela linguagem dos espíritos. Kardec não cansa de falar isso em A Revista Espírita, uma das obras mais importantes de Kardec, que ele começa a publicar pouco tempo após a publicação de O Livro dos Espíritos, e que se mantém como uma espécie de jornal mensal em que diversas comunicações de espíritos do mundo inteiro são levadas a ele, são por carta conduzidas a Kardec, e Kardec analisa e publica, trazendo o que ele julga como sendo mais nuclear dentro da doutrina para os livros principais. A gente, posteriormente, elegeu 5 livros principais. Esse Pentateuco, como é chamado por alguns, é uma terminologia nossa, não é Kardec que chama assim. A codificação, a gente chama de codificador. Não foi Kardec que chamou assim. Foram os pós-kardecianos que chamaram assim. Mas são 5 livros principais. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, o livro O Céu e o Inferno. E quinto, o livro A Gênese. Todos 5 de Kardec. Tem outros livros? Tem vários outros livros. Instruções práticas para as manifestações espíritas. O que é o espiritismo, tem obras póstumas, tem viagens espíritas, tem um monte de livro de Kardec, mas esses 5
são o cerne da doutrina espírita. Conhecer doutrina espírita é conhecer com carinho, dedicação, detalhe, estes 5 livros, essas 5 obras. Pois bem, mas na Revista Espírita é o momento em que Kardec vai desenvolvendo, integrando com a comunidade, com os leitores, dialogando, inclusive os detratores, e assim a gente vai vendo a doutrina caminhando. E na Revista Espírita, Kardec não deixa de falar da necessidade de observarmos os espíritos, para sabermos se eles são dignos de crédito. Ah, mas lá no livro dos espíritos, os espíritos falaram isso. E quem disse que esses espíritos que fizeram isso tiveram crédito? Kardec se utiliza de um método que ele explicita no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pouca gente lê essa parte, é na introdução. Na segunda parte da introdução tem um item chamado Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Ali ele explica qual foi o método que ele trouxe. É um método baseado em olhar positivista, ou seja, científico à época. Que é o que? Ele fazia a mesma pergunta para médiuns diferentes, em lugares diferentes, conferindo se haveria alguma chance desses médiuns terem se comunicado uns com os outros. Inclusive, impunha a mesma pergunta para 2 irmãs adolescentes, as irmãs Budan, para saber se cada uma vai... para pegar a resposta de uma resposta de outra e comparar para ver se são realmente dignas essas respostas, se elas são congruentes, se elas são concorrentes, o que é que tem ali de igual ou de estranho. E aí, com isso, esse chamado princípio da concordância, ele fala da questão da lógica, as respostas precisam ter lógica, precisam passar pelo crivo do bom senso e precisam passar pelo princípio da concordância. E aí, com isso, a gente vai ver, por exemplo, mensagens da Argélia, por exemplo, na África, né, de Argel. A gente vai ver mensagens de Le Havre. A gente vai ver mensagem de Lyon, mensagem da Bélgica, mensagem de diversos lugares nos textos de Kardec. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai fazer o estudo do Evangelho no lar, a gente abre e vê algumas mensagens com o nome de cidades. Bordeaux, Paris. Aí você vai ver que são os lugares onde os médiuns responderam aquilo ali. Então é isso que Kardec faz. Ele pega, compara, vê se passa no crivo do bom senso, vê se concorde com esse princípio da concordância. E aí, com isso, ele vai levar em consideração também a questão da linguagem. E essa parte é interessante. Porque a linguagem aqui, ele não está falando se a pessoa fala certo ou fala errado. Se o espírito ele usa mesóclise, particião, fazer-se-á, usa mesóclise, né, quando vai falar, nossa, quer dizer, não, que pode ser um pseudo-sábio. Pode ser um espírito que sabe falar, mas fala bobagem. Então, e aí Kardec vai pegando isso, comparando e analisando para chegar a uma escala espírita. Para chegar a compreender como é que esses espíritos falam e perceber o que é que eles falam, se aquilo ali contribui, se aquilo ali edifica em algo as nossas vidas. Talvez seja o maior ensinamento para que a gente perceba que às vezes a gente é muito crédulo. Ah, mas o espírito falou tal coisa, e o espírito falou a opinião dele. A gente precisa tomar cuidado. Tem gente que faz isso, tem gente que idolatra espírito. Ah, porque Joana de Ângeles, todo respeito a Joana de Ângeles, mas ela também deve ser submetida ao controle universal dos ensinos dos espíritos. O próprio Emmanuel fala isso para Chico Xavier. Ele diz, se em algum momento eu falar alguma coisa que seja contrastante com o que nós vemos em Kardec, abandone o que eu disse e fique com Kardec. É isso que a gente precisa levar em conta. Porque senão a gente vai fazer um trabalho de fascinação. É um dos tipos da obsessão, né? Tem 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação
e subjugação. O que é a fascinação? O espírito se utiliza do médium para achar que ele é especial, que o médium, eu recebo mensagem de fulano de tal, aí bota o nome pomposo, quando na verdade é um pseudo-sábio querendo rir da cara da pessoa, querendo humilhar, querendo fazer ela ser mal vista e malquista pelos outros, e com isso usa esse ego inflado que faz com que a pessoa acredite que ela está sendo protegida por, sei lá, Maria de Nazaré, e acha que, ponto final, é Maria mesmo de Nazaré. Como eu já vi um caso aqui no interior da Bahia, que Jesus foi se comunicar na casa espírita. Aí as pessoas começaram a perguntar: ô Jesus, então você acha que eu devo fazer tal coisa? Eu devo fazer concurso público para poder conseguir um vaga? O senhor deve, sim, é bom fazer concurso público. Jesus, eu devo casar ou comprar uma bicicleta? E aí nessas pessoas iam para poder pedir conselho ao Espírito Jesus. Até que um dia uma pessoa com bom senso foi perguntar: mas o senhor é Jesus de onde? Eu sou Jesus, o padeiro da cidade aqui vizinha que desencarnou tem 3 meses. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque infelizmente nós somos muito crédulos. E Kardec, se tem uma coisa que define bem ele, e disse Camille Flammarion na cerimônia fúnebre de Kardec, no sepultamento de Kardec, que é o bom senso encarnado. Bom senso encarnado é o grande epíteto de Kardec. É preciso que a gente seja kardeciano, que a gente não saia por aí acreditando em todos os espíritos. Olha o João falando: não creais em todos os espíritos. Primeiro, ver se o espírito é de Deus mesmo. Pois bem, e aí o que a gente vai ver? Lá na questão de número 96 do Livro dos Espíritos, livro que foi construído dentro desse método kardeciano, que inclusive foi orientado por grandes espíritos. A gente vê lá no Prolegômenos, no início do Livro dos Espíritos, a gente vai ver vários grandes espíritos que participaram da construção daquela obra. A gente vai ver nomes como o de Santo Agostinho, São Luís, que inclusive foi um dos grandes intelectuais a ajudar na construção de perto, junto a Kardec. Conforme a gente vai ver em outras obras, como obras póstumas, por exemplo. São Luís, que foi Luís IX, lá da França, o rei Luís IX, pois é, era um santo, porque era devoto, era realmente uma pessoa muito humilde, muito entregue à vontade de Deus, e com isso ele virou uma grande referência para os franceses. Como, por exemplo, aqui no meio espírita a gente ouve muito falar de Bezerra de Menezes. Pois bem, São Luís é o Bezerra de Menezes da França. Mais ou menos assim. E aí o que é que acontece? É o próprio São Luís que vem ajudar Kardec desse jeito. E aí a gente fica: puxa vida, mas é assim mesmo? Aí a gente vai, já a gente volta para esse ponto. Questão 96. Por quê? O item, as diferentes ordens dos espíritos, são, na verdade, essas questões, a 96, a 97, a 98 e a 99 de O Livro dos Espíritos. São 4 perguntas com 4 respostas. Vou trazer aqui para que a gente entenda como é necessário que a gente tenha esse tipo de identificação, para não comer mosca, para não sair por aí acreditando que, porque o livro foi psicografado, a gente tem que acreditar no que está escrito nele. Não é assim. A gente tem que submeter ao bom senso, submeter à lógica, submeter a essa concordância, esse princípio de concordância, que às vezes não bate. Não é porque foi mediúnico que é um livro confiável. Isso é importantíssimo da gente dizer. E não é todo livro mediúnico que é espírita. Também é importante colocar isso, tá? Porque muita gente acha: não, mas eu li o livro espírita. Aí quando você vai ver, quem é? Fulano. Aí não, fulano não é espírita, fulano é médium. A gente ainda confunde isso. Médium não quer dizer que é espírita. A pessoa pode ser um espiritualista. Temos grandes nomes, inclusive com livros maravilhosos, psicografados, que são interessantíssimos. Está lá escrito o nome do espírito, o nome da médium, mas a médium não é espírita, e no livro não se fala de espiritismo em momento nenhum. Então a gente não vai dizer que é um livro espírita. Mas eu assisti um filme espírita, que você vai ver, qual é o filme? É aquele filme daquela atriz famosa que ela reencarna, não sei. Porque falou de reencarnação, que é espírita? Não. É um livro espiritualista, é um filme espiritualista. Mas não é espírita. Espírita segue a doutrina de Kardec. Tem concordância com o que trouxe Kardec. Isso é importante a gente deixar isso bem claro.
para poder a gente não sair por aí achando que tudo é espírita. São iguais, questão 96, são iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia? É interessante, porque dentro dessa pergunta a gente pode tirar um monte de reflexões. Porque morreu, sabe, as coisas já? Desencarnou, agora já é dono da sabedoria? Não, não é assim. Não é desse jeito. Não é porque desencarnou que já sabe tudo. Não, gente. A gente às vezes desencarna e mantém as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Isso está no Livro dos Espíritos também. A gente desencarna e continua ainda lá perto da questão 990, não me lembro exatamente qual, mas perto da 994, alguma coisa assim. Mas claramente é um equívoco que muita gente tem. As pessoas acham que porque morreu já sabe tudo, o espírito sabe tudo, vai poder responder e saber. Não, gente, ela mantém a sua personalidade, mantém as suas limitações, as suas dificuldades e vai ter ainda ignorâncias. Natural. E aí o espírito vai e responde: são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Grau de perfeição. Olha que interessante. Quanto mais a gente se aproxima da perfeição, mais a gente se aproxima da divindade. Então, superiores seremos à medida em que essas perfeições se tornarem mais plenas. Olha aí, que interessante. Aí na 97, é perguntado pela equipe de Kardec: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí os espíritos dizem: são ilimitadas em número. Porque entre elas não há linhas de demarcação, não tem fronteira, não tem definição. Quando começa uma, termina a outra, não é uma coisa prévia, arbitrária, não. Como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais ordens. Na primeira, são os que atingiram a perfeição. Aqui já não estou mais seguindo o texto exato, eu estou condensando. A primeira são os espíritos perfeitos, esses alcançaram a perfeição. Esses não precisam mais reencarnar. Jesus chama isso de filho do homem. O filho do homem. Filho do homem é quem já é o fruto da humanidade, é o que já atingiu a maturidade total e não precisa mais encarnar. Aí quando Jesus vai falar de João Batista, o seu primo, ele diz que é o maior dentre os nascidos de mulher. É diferente. O filho do homem é quem não precisa mais encarnar. Os nascidos de mulher ainda precisam encarnar. Olha que interessante. Olha que visão interessante, né? Dentro da perspectiva mística que Jesus utiliza para falar, João, dentre as pessoas que ainda precisavam encarnar, era o que estava encarnado na Terra, maior de todos. É isso que Jesus está falando. Porque era ele, Jesus confirma isso mais adiante, o profeta Elias. O mesmo Elias que encontra ele, porque João já havia desencarnado, e aí encontra ele junto com Moisés naquele mesmo fenômeno da transfiguração. É Elias. É João Batista. Como foi que João Batista fez? Ele falou sobre o rei Herodes e aí foi degolado, arrancaram-lhe a cabeça. Como foi que Elias fez? Elias mandou degolar 200 falsos profetas de Baal. E aí Jesus fala a Pedro, quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco. Jesus cola de volta a orelha e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. É o que aconteceu com Elias. Ainda precisando reencarnar, vem e teve a cabeça degolada, exatamente cumprindo a lei de Talião, a sua lei de karma, a lei de causa e efeito. Ele vive na pele o que ele fez o outro suportar. E aí com isso tem o aprendizado necessário. Mas dentre os que ainda precisavam encarnar, ele era o maior, ainda assim. Ainda tendo que sofrer consequências das suas imperfeições, ele ainda era o maior de todos. Pois bem, o que é que a gente vai encontrar? Aí ele diz, na primeira colocação, os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda,
os que chegaram ao meio da escala. E aí a principal característica que os espíritos falam a Kardec é: o desejo do bem é a sua preocupação. É o desejo do bem. Pertencem à terceira ou ainda se acham na parte inferior da escala os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Aí é bom a gente pegar isso e parar e olhar para si com muita humildade, com muita tranquilidade. Eu gosto muito de Cosme Massi quando ele diz assim. Cosme Massi é um famoso palestrante espírita brasileiro, ele estudioso de Kardec, bem kardeciano, e ele diz de maneira bem clara, bem categórica: quer saber em qual ordem você está? Você olhe para si de maneira sincera e pergunta: eu ainda sinto ciúmes, ainda sinto raiva, ainda sinto inveja, ainda sinto medo, ainda sinto ansiedade, angústia, ainda sinto todas essas emoções, essas paixões, etc e tal. Se a resposta for sim para qualquer uma delas, então eu sou um espírito da terceira ordem. Ponto final, acabou. Ou seja, com isso ele deixa bem claro que pouquíssimos são os espíritos de segunda ordem que estão encarnados no planeta Terra. Muita gente se achando já de segunda ordem. Não, meu principal desejo é o desejo do bem. Achando que é assim, né? Pois bem, não é tão simples assim. O desejo do bem são raríssimos os que encarnam na Terra, e geralmente esses, quando encarnam, são mal compreendidos. São malquistos e mal vistos. E espírito puro que encarnou na Terra só se tem notícia de um. Questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus. Somente ele. Espírito puro que veio na Terra e a gente só tem notícia dele. Olha aí que importante para a gente perceber que a gente teve essa bênção de ser educado por ninguém menos do que Jesus, uma grande referência. E, inclusive, ele não é Cristo só da Terra, né? No livro Renúncia, lá no iniciozinho, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O último livro da série histórica de Emmanuel, Renúncia, traz que Jesus também é Cristo em um outro sistema solar. O espírito em questão, no caso, que é a personagem principal do livro, ela, antes de encarnar na Terra, está em um outro planeta, e ela fala de Jesus lá como sendo o mesmo Cristo de lá também. Ou seja, imagine a grandiosidade de Cristo para nós, né? Como ele é importante como referência. Pois bem, questão de número 98. A pergunta é a seguinte: os espíritos de segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? Aí os espíritos respondem: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros ciência, sabedoria, bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Aqui a gente coloca nessa categoria João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher na época de Jesus. Eles ainda têm que sofrer provas. Exatamente. Pois bem, questão de número 99, que ela vai falar, os espíritos vão ser questionados assim, ó. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Aí os espíritos respondem: não. Uns há que não fazem nem mal nem bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, estouvados, inclusive essa palavra a gente ouve pouco, né, hoje em dia, estouvados, mais perturbadores do que malignos. São os perturbados, são os gaiatos, como Kardec fala em outros momentos, que se comprazem na malícia do que na malvadeza, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem.
Olha aí que interessante. Então, tem esses também que não estão, na verdade, necessariamente querendo fazer o mal. Às vezes, eles estão querendo fazer gaiatice, fazer atrapalhações que eles acham graça disso. Pois bem, tá bom, beleza, a gente pegou essa informação, mas como é isso de numa casa espírita a gente vê o espírito tal se manifestar, na outra o mentor? A gente no Brasil tem esse negócio de querer ter mentor na casa. É curioso isso, né? Porque a gente vê muita gente, o mentor aqui é fulano, o mentor aqui é Beltrano. E tem um monte de casas espíritas que não tem mentor. Não existe isso. E aí a gente se pergunta, não é por que umas têm, outras não têm? E quem é esse nome desse mentor? Às vezes aquele espírito se utiliza de um nome tipo. Olha, é interessante isso. Eu estou trazendo aqui um assunto que pouca gente dentro do próprio movimento espírita já há muito tempo nem sabia. Na Revista Espírita, de agosto de 1865, Kardec coloca lá no mês de agosto, no finzinho da revista, tem notícias históricas, notícias bibliográficas. Aí ele vai trazer uma análise de um livro mediúnico que foi psicografado muito tempo antes de O Livro dos Espíritos. E o título se chama O Manual de Chefólios. Eles chamam esse espírito para falar sobre o livro. E aí, num determinado momento, lá adiante, ele diz assim: não vos admireis do que adianto quando vos disser, como já o sabeis, ou seja, a equipe de Kardec já sabia disso, que em suas comunicações os espíritos tomam o nome tipo do grupo a que pertencem. Eles pegam um nome conhecido, para não ter que explicar, eu sou fulano, que desencarnou tal ano, que viveu assim, assado, ia perder muito tempo tendo que explicar quem era. Aí ele pega um nome de alguém que está no mesmo nível evolutivo e que é conhecido. Então quer dizer que Bezerra de Menezes não é sempre Bezerra de Menezes? Exatamente. Quer dizer que irmão Palminha, irmão Natividade, irmã Elizabeth, não é sempre o mesmo espírito, não, gente. É alguém que está no mesmo nível evolutivo. Aí o espírito continua. Como eu disse, né? Toma o nome tipo do grupo a que pertencem. Assim, tal espírito que assina Santo Agostinho não será o próprio espírito Santo Agostinho, mas de um ser da sua mesma ordem, chegado ao mesmo grau de perfeição. Aí ele vai adiante, lá no final, quase no fim do texto, ele diz assim: eu me instruí instruindo os outros, assim faço o mesmo. Apenas vos direi que faço parte desta categoria de espíritos que designais pelo nome genérico de São Luís. Que foi o que eu falei, Luís IX, que morreu em 1270. No ano de 1270. Então é isso. Às vezes a gente vai querer saber quem é o espírito, e é o espírito que está dentro daquele nível, mas não necessariamente é o mesmo espírito. A gente precisa tomar cuidado com isso, que às vezes a gente se equivoca. Então, aí eu chego num ponto que eu acho que é interessante para a gente pensar. Espera lá. Então, se tem o nível dos espíritos perfeitos, também tem o dos imperfeitos. Então quer dizer que Deus criou algo imperfeito? Como é que é isso? Mas Deus não é o ápice da perfeição, ele vai criar uma coisa imperfeita? Então os espíritos imperfeitos são maus. Então quer dizer que Deus criou o mal? Como é que é isso? Aí isso me faz lembrar uma fala de minha avó, a mãe daquele senhor que está sentado ali, que é meu pai, Dona Ana. Dona Ana tinha uma frase que eu achava fantástica e sempre me fez refletir. Ela dizia assim, ela, apesar de ser de uma outra religião, ela seguia a doutrina do Sechonoye. Na doutrina da Sechonoye se tem uma frase que se repete bastante, que diz assim, você é perfeito, filho de Deus perfeito. Eu cresci ouvindo isso de minha avó. Isso sempre me tocou.
Opa, então quer dizer que eu sou perfeito, filho de Deus perfeito? Eu ainda sou ignorante dessa minha perfeição. A grande questão é essa. Questão de número 115 de O Livro dos Espíritos. Somos todos criados simples e ignorantes, com as mesmas aptidões para o bem e para o mal. Está na questão seguinte. 116. Temos as mesmas aptidões para o bem e para o mal. E se escolhemos o mal, foi por vontade própria. Foi por nossa escolha. Olha que importante isso. Então, eu sou perfeito, filho de Deus perfeito, mas ainda ignoro a minha perfeição. Eu me lembro de Satya Sai Baba, o grande guru da Índia, que foi visitado algumas vezes por Divaldo Franco, que dizia isso, que nós todos somos Deus, que ainda não temos consciência disso. É o próprio Jesus que cita o Salmo de número... Deixa eu procurar aqui. Salmo de número 82, versículo 6, quando diz isso, vós sois deuses. Jesus cita isso lá em João 10, 34. Jesus cita isso dizendo isso, sois deuses. Nós somos deuses, nós não temos consciência disso. Nós somos perfeitos, mas ainda ignoramos esse fato. Ainda não conseguimos usufruir dessa potência divina em nós. Então, nossa jornada é uma jornada de tomada de consciência. É uma jornada de conscientização do divino em nós. É Jesus que fala, o reino dos céus está dentro de vós. Em um determinado outro momento ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E no Pai Nosso ele fala, venha a nós o vosso reino. Ou seja, o reino está dentro, a gente precisa fazer com que ele venha a nós, para que ele seja a tônica das nossas relações. É um convite para desentranharmos o reino de Deus, desentranharmos o divino de nós, e nós ainda não temos consciência, ainda somos ignorantes. Olha que convite que Jesus nos faz. Então, inclusive, na Sechonoye tem uma frase que também é bastante repetida, que diz assim, ó, só existe Deus e o que vem de Deus. Isso me faz lembrar outra fala do Evangelho, lá em João, capítulo 3, versículo 27. Me lembro num dia que eu passei por um perrengue bem grave de proximidade com a morte, né? E eu fui abrir aleatoriamente o texto do Evangelho que chegou nas minhas mãos naquele instante, de maneira bem interessante, bem atípica. E aí, quando eu abro, a primeira vez cai uma mensagem falando que Jesus dizendo, né? João, capítulo 13, versículo 7, quando ele diz assim, Jesus diz assim, o que eu faço agora você não entende, mas um dia compreenderá. Aí eu tomei aquilo, fiquei mais inquieto ainda, cheio de ceticismo, cheio de dúvidas. Aí eu abri de novo para ver. E aí nessa de abrir de novo caiu lá, João 3, 27. Tudo que chega ao homem vem dos céus. Ou seja, uma frase dessa Sechonoye, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então aí na questão de número 120 do Livro dos Espíritos, é perguntado com relação ao fato de que o espírito, quando é criado por Deus, ele tem que necessariamente passar pela fieira do mal? Ele tem que passar pelo mal? E os espíritos dizem que não, pela fieira da ignorância, não pela fieira do mal. O mal é escolha. É pela ignorância. Olha a diferença. Daí a gente entender no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, um dos livros maravilhosos que eu já li um dos mais maravilhosos que eu já li na minha vida, conta a história da humanidade dentro do olhar espírita. Vale muito a pena esse livro. A Caminho da Luz. Ele conta a história da humanidade desde a formação do planeta Terra pelos engenheiros siderais, que Jesus incumbe aquela tarefa, até o momento atual. E aí ele vai contando tudo e vai falando justamente isso, do fato de que Jesus teve uma evolução em linha reta. Ele não passou pela fieira do mal. Ele passou pela fieira da ignorância. Foi criado como nós, simples e ignorante,
e não passou pela fieira do mal. Ele evoluiu em outros planetas, como nós evoluímos na Terra, e provavelmente teremos que passar por outras vivências em outros mundos, mas não precisou passar pela fieira do mal porque fez uma evolução em linha reta. Olha aí. Escolhas. Olha o poder da escolha, né? Por vontade própria. Questão 121 a gente vê isso, né, no Livro dos Espíritos. Por vontade própria a gente escolhe o mal, infelizmente ainda. E aí, por isso, é que cabe que a gente pare para se perguntar, e como é que eu posso escolher o bem? Como é que eu posso fazer essa caminhada, então, para buscar construir o bem? E aí a gente pega lá o item de número 785 de O Livro dos Espíritos. Vou falar dele duas vezes, primeiro agora como um comentário de Kardec, quando ele diz assim: há duas espécies de progresso. A gente quer progredir, a gente quer ir para uma ordem melhor. A gente quer subir a jornada, né? É o caminho para cima. Tudo, como diz a física, né? Tudo caminha para a desintegração. Né? A gente tem essa perspectiva da entropia. Né? Na entropia, o quê? Tudo caminha para a desorganização. Mas espiritualmente a gente vai além da entropia, a gente sobe ladeira. A gente está evoluindo. Tudo tende a descer ladeira no mundo material, mas no mundo espiritual tudo sobe ladeira. Então, nessa caminhada de subida, o que a gente deve fazer? Aí os espíritos dizem, duas espécies de progresso. Uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Na questão de número 780, os espíritos deixam claro que o progresso intelectual promove o progresso moral. Olha que interessante, eles dizem assim, literalmente, ó, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Eles falam isso. E por isso que a gente vai entender no lema espírita que diz amai-vos e instruí-vos, ou seja, começa a estudar. Começa a tomar gosto pelo estudo. Porque o progresso moral nasce do progresso intelectual. Às vezes não nasce de maneira imediata. Ó, eles dizem assim, ó, decorre... questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí por isso a gente vai entender que tem muita gente que tem muita inteligência, mas também tem muita propensão para o mal. Né? Muita gente vai usar de engenharia social para conseguir passar a perna nos outros. Muita gente vai inventar malabarismos para conseguir ganhar vantagem em cima do outro. Na ignorância, sem saber que ele próprio vai ter que arcar com isso, vai ter que colher o que ele está plantando. Ainda na ignorância, está plantando, mas vai ter que colher. Pois bem, na 780A, já caminhando para o fim da minha fala, o progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como diz Melanie Klein, uma vez você tendo comido do fruto da árvore do conhecimento, necessariamente você perdeu o paraíso da ignorância. Você saiu do paraíso da ignorância. A ignorância era um paraíso. Agora que você sabe, você não tem mais como. É o que eu falo assim, quando a doutrina espírita começa a fazer sentido pra gente, nunca mais a gente erra em paz. Bateu, doeu, leve pra casa que é seu. Porque você sabe. Porque você toma, opa, mas tá tão gostoso, deixa como tá pra ver como é que fica. Mas e a lei de causa e efeito? Ai, 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 meu Deus do céu. O que é que eu falo? Ou seja, a gente sabe. E essa consciência dói. Então isso chama a nossa responsabilidade, a gente cresce, a gente amadurece com isso. Aí eu termino com a questão 785, quando ele diz assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? O que é que nos impede de conseguir caminhar e evoluir e subir de ordem? Qual é o maior obstáculo? Aí os espíritos dizem, o orgulho e o egoísmo. Todos os males vêm daí. O orgulho e o egoísmo. A gente precisa praticar a renúncia. A gente precisa construir isso. É como o Buda chama, né? O caminho óctuplo. Ele diz que é preciso que a gente construa uma visão correta, que a gente construa uma intenção correta, uma fala correta, uma ação correta, um modo de vida correto,
um esforço correto, uma atenção correta e uma concentração correta. Construindo com disciplina, despindo-se de si mesmo, buscando o equilíbrio, o caminho do meio, para assim construir um olhar mais amplo sobre a vida, sobre a realidade, não só em nós, mas no nosso entorno. Para que a gente seja um foco de luz onde quer que estejamos. Para que a gente seja um foco de luz onde mais a luz é necessária, que é na treva. Para que a gente seja aquele elemento de transformação. Que a gente consiga ser, como eu volta e meia falo aqui, médium do amor de Jesus onde quer que estejamos. Que a gente possa ser o médium do amor de Jesus. Para que o amor de Jesus se manifeste através de nós. Para que a gente possa ser instrumento dele, onde quer que a gente esteja. Que as bênçãos de Jesus nos auxiliem, para que a gente, tomando consciência das nossas imperfeições, das nossas limitações, consiga se empenhar e se esforçar sendo bom espírita, porque, como diz Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. É o esforço que nos traz justamente essa caminhada. Então, que Jesus acolha nas nossas almas, nos nossos corações, esse desejo sincero de sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Deixa eu pegar só esse livro aqui.